Existe uma força no panteão afro-brasileiro que é, na sua essência, a transformação da fúria em vigilância. Uma divindade que nasce de um erro trágico para se tornar um guardião eterno. O nome dele ecoa, sabe, como o som do metal sendo forjado na montanha. Ogum Choroquê. Hoje a gente vai desvendar a história por trás desse grito tão poderoso. E tudo começa, claro, pelo nome, Choroqui, aquele que grita no topo da montanha. Mas olha, isso é bem mais que uma descrição poética, viu? É um cargo, uma função. É a voz que proclama a lei, que alerta sobre o perigo. Um eco permanente entre o que é sagrado e o que é do nosso mundo. A identidade de Choroquê é forjada pela própria terra e pelo som. Vamos entender direitinho como a origem do nome dele já revela a essência da sua missão como sentinela. E aqui está a chave de tudo. O nome se quebra em duas partes superpoderosas. Soro, que significa gritar, falar com autoridade, e Oki, a montanha, o lugar de elevação espiritual, de onde, aliás, vem o minério de ferro. A junção dessas duas coisas cria a imagem perfeita, a voz do metal, a autoridade que vem do ponto mais alto, o guardião das fronteiras. Só que, para essa sentinela surgir, foi preciso acontecer uma tragédia. E essa história se passa na cidade sagrada de Fé. É um conto sobre fúria, orgulho ferido e um erro simplesmente catastrófico. Vamos tentar construir essa cena. Imagina só, Ogum, o general vitorioso, está voltando para casa depois de expandir as fronteiras de Ifé. Ele está cansado, com fome e está esperando o quê? Festa, reconhecimento. Mas o que ele encontra é um silêncio total. As ruas vazias. Ninguém para saudar ele. Para um guerreiro daquele tamanho, aquele silêncio soou como o maior dos desprezos. E aqui é que a coisa toda desanda. Aquele silêncio não era um insulto. A cidade inteira estava cumprindo um preceito religioso, um Odu Ifá, que exigia recolhimento e meditação. O problema? Ogum, lá no campo de batalha, não sabia disso. Essa falha de comunicação foi a faísca que acendeu uma fúria que ninguém conseguiu controlar. Essa sequência mostra exatamente o caminho da queda até a redenção. Primeiro, a glória da conquista. Depois, o retorno incompreendido, a fúria cega que o faz atacar o próprio povo. E então, o momento de horror, a epifania, quando ele percebe o que fez. A vergonha o leva a um exílio nas montanhas, e é lá, no isolamento, que Ogum morre para que Choroquê, a sentinela eterna, possa nascer. Aquele ato terrível não foi o fim da história, pelo contrário. Foi o começo da sua verdadeira vocação. A vergonha se tornou combustível para um propósito muito maior, a vigilância. O exílio nas montanhas não foi bem um castigo, foi uma escolha. Um processo de purificação que ele mesmo se impôs. Longe de tudo, ele não buscou o esquecimento, ele buscou a transformação. A dor do seu maior erro virou a base da sua nova existência como protetor. E aqui está a lição central desse mito, né? Ele mostra pra gente que a verdadeira força não é a capacidade de destruir, mas a habilidade de canalizar a própria fúria, de transformar um erro devastador numa vigilância sábia, protetora, para que aquilo nunca mais se repita. Agora, a gente entra no coração teológico de Choroquê, a natureza dual dele. Ele não é apenas Ogum, ele é a fusão da energia de Ogum com a de Exu, o senhor da comunicação e dos caminhos. Essa analogia do aço-carbono é simplesmente brilhante para a gente entender essa fusão. Pensa em Ogum como ferro puro, forte, rígido, poderoso, mas que sob certa pressão pode quebrar. Agora, o que acontece quando a gente adiciona carbono, que seria a energia de Exu, nessa mistura? Surge o aço, muito mais forte, mas também mais flexível, mais resiliente. Choroquê é esse aço divino. Essa tabela aqui detalha bem essa síntese. Ogum é a disciplina do ferro, o caminho reto. Exu é a imprevisibilidade, o movimento, a encruzilhada. Já Choroquê não é uma mistura dos dois, ele é uma terceira coisa, o guardião estratégico, o metal fundido que se adapta. Ele tem a força de Ogum, mas temperada pela astúcia e pela comunicação de Exu. Certo. Então, como essa figura mítica atua hoje em dia? Vamos trazer essa energia ancestral para o nosso contexto e entender o papel dele como o guardião das fronteiras. A importância dessa força é tão grande que ele é cultuado em todas as principais nações do candomblé. Os nomes podem até variar, Gu no Jeje, Nkosi Mukumbi em Angola, mas a essência do protetor vigilante, daquele que guarda os limites e abre os caminhos, essa é universal e fundamental. Essa comparação é perfeita.
Se Ogum impõe a ordem e Exu desafia essa mesma ordem, Choroquê se posiciona exatamente na fronteira entre os dois. Ele é o guardião que garante que a lei não se torne tirania e que a liberdade não vire caos. Ele defende o próprio processo de transformação. E como essa energia se manifesta nas pessoas? Seus iniciados são muitas vezes descritos como protetores natos. Têm uma lealdade feroz e uma sinceridade que às vezes corta, sabe? Mas sempre com a intenção de construir algo. São pessoas inquietas que não aceitam a estagnação e que, assim como o aço, se fortalecem nas crises. É muito importante a gente entender que a guerra de Choroquê hoje não é sobre violência. A luta dele é contra a apatia, as injustiças, as amarras mentais que nos impedem de evoluir. A espada simbólica dele não serve para ferir, mas para libertar, para cortar os laços da ignorância e abrir caminho para o progresso. E a gente termina com essa reflexão que o mito nos propõe. A história de Choroquê é um espelho. Em um mundo de reações tão impulsivas, de tanta polarização, onde nas nossas vidas e na nossa sociedade a gente precisa aplicar a lição de fé, onde precisamos transformar nossa força cega numa vigilância sábia e protetora.